Bom dia, pessoal! Estamos aqui mais uma vez, né? Eu quero que vocês abram o livro, o módulo 2, e eu quero que vocês abram na página 178, aula de ciências. Vamos agora iniciar. Na página 178, nós vamos iniciar com uma atividade, né? Você vai ler o trecho da reportagem e em seguida você vai responder as questões, certo? Essa atividade nós vamos fazer juntos, então vocês prestem atenção, acompanhem a leitura para que vocês possam resolver as questões corretamente. Extravismo de Babaçu garante o sustento de famílias em Cidelândia. A lida nos babaçus garante a Dona Maria Helena Gomes uma fonte de renda todo dia e ficou bem mais fácil alimentar a família. Dona Maria Faustina aproveita as amêndoas tanto na fabricação de leite como na produção de carvão. Elas também fornecem amêndoas para as indústrias de óleo da região. Então, isso é a utilidade dessa plantinha chamada babaçu. Lá na minha cidade, onde eu morava, tem uma plantação muito grande dessa planta, desse babaçu, né, perto da casa da onde que eu morava, lá em Acaraú. Vamos aqui para a primeira questão, a da primeira questão. Sublinhe no texto o nome da planta que é utilizada pelas comunidades de Cidelândia. Aí você vai olhar aqui no texto qual é o nome da planta. Bem aqui no título do texto tem o nome da planta. Vamos aqui, extravismo de babaçu. Então você vai sublinhar a palavra babaçu, certo? Na B, circule no texto os produtos obtidos a partir do babaçu. Na leitura, a tia falou que do babaçu as pessoas utilizam por muitas coisas, né? E ele é tirado do babaçu muitas coisas. E aqui tem no texto, para que serve o babaçu, né? Quais são as utilidades do babaçu? Temos o leite, você circula, que está bem aqui. Temos o carvão e o óleo. Então, são essas três palavrinhas que você irá circular. Leite, carvão e óleo. Então, isso são a utilidade dessa planta, né? O que é retirado do babaçu. A C. Qual é a importância do extravismo do babaçu para as famílias que vivem no município de Cidelândia? Lá no texto está dizendo as utilidades do babaçu. O extravismo, para que serve o extravismo? Para as pessoas que moram nessa cidade. Aí no texto está dizendo a utilidade. O que você vai fazer? Você vai escrever a utilidade dessa planta para essas pessoas dessa comunidade. Aí no texto está dizendo, o extravismo do babaçu é uma importante fonte de renda em Cidelândia, garantindo o sustento de muitas famílias no local. Na página 179, a gente vai trabalhar, vai aprender, vai conhecer as partes de uma planta. Nós vamos estudar agora as partes de uma planta. As plantas são seres vivos. São. Por que, tia, que as plantas são seres vivos? Porque ela nasce, ela cresce, ela se reproduz e ela morre. Assim como nós, né? Nós somos seres vivos, os animaizinhos são seres vivos e também as plantas são seres vivos e necessitam de alimento para poder sobreviver, assim como nós e os outros animais. As plantas são seres vivos e fazem parte da nossa vida de diversas maneiras. Para entender como interagimos com as plantas, vamos conhecer um pouco a comunidade indígena de Uanauá.
onde vive Ceci. Pronto, ó. Aqui no texto diz que as plantas, os seres humanos, como nós e também alguns animaizinhos, utilizamos as plantas de várias formas, né? E nós vamos conhecer a história de Ceci. Vocês observem aí a primeira imagem, né? Na comunidade Ianuá, as moradias são construídas com madeira do tronco de árvores e são cobertas pelas folhas, por folhas. Então aí já tem a primeira utilidade que nós podemos observar: o tronco da árvore e as folhas da árvore para fazer a construção das casas dessa comunidade. Os índios dessa comunidade extraem os corantes vermelhos das sementes do fruto de urucu. Esse corante é utilizado na pintura do corpo, que vocês podem observar. Mais uma utilidade da planta. Agora vamos para a página 180. Na página 180, as mulheres Ianuá fazem farinha a partir da raiz da mandioca. Essa farinha pode ser usada para preparo do beiju, que é um alimento da cultura indígena. Quem já comeu beiju? É uma delícia, eu gosto demais, com cafezinho. Outra utilidade, o açaí. Eu sei que vocês já conhecem, né? Já comeram, tem muitas crianças que gostam. O açaí é uma fruta bastante nutritiva, consumida por todos da comunidade. O extravismo dessa fruta é uma das atividades que geram renda para a família de Ceci. Então, lá nessa comunidade, a família de Ceci tem a plantação de açaí e é aonde eles utilizam para ter a renda familiar, para comprar outras coisas, né, para o seu sustento, como roupa, algumas coisas que nós também na nossa casa necessitamos. E aí vocês puderam observar as partes da planta. Lá na primeira fotografia se falou do tronco e da folha, né? E falou também do fruto, né? Do fruto de alguma planta. Aí falamos da raiz, né? Que a raiz, a farinha que nós podemos, a raiz que é a mandioca, que nós podemos fazer a farinha. E também falamos da fruta, né? A fruta é utilizada tanto para fazer suco, como o açaí. A gente come o açaí com alguma coisa, né? Então vamos lá. Continuando na página 180. Quais partes de planta são utilizadas pelos membros da comunidade Ianuá? Aí a tia acabou de falar. Foram utilizadas várias partes da planta, como a raiz, como o fruto, o tronco e as folhas. Foram utilizadas 4 partes da planta, mas lembramos que as plantas elas se dividem em 5 partes. A planta ela é dividida em 5 partes, certo? A maioria das plantas apresentam caule, raiz e folha, mas algumas também podem apresentar flores, frutos e sementes. Como você pode perceber, o ser humano utiliza muito dessas partes das plantas em seu cotidiano. Qual é a importância de cada uma dessas partes para as plantas? É esse assunto que vamos estudar a seguir. Nós vamos estudar cada parte da planta. Aqui, a tia desenhou uma plantinha. A planta ela é dividida em 5 partes: raiz, caule, folha, flores e frutos. Só que em alguns frutos existem o quê? O que é que existe em alguns frutos? A semente. Então a gente pode dizer que é uma outra parte da planta, a 6ª parte da planta. Então, raiz, que está enterrada no solo, caule, que é o tronco da árvore, a folha, as flores, o fruto e a semente.
semente, porque é através da semente que a gente pode gerar uma nova plantinha. Então vamos dar continuidade para a página 181. A primeira parte da planta que nós vamos falar é sobre a raiz. Na comunidade em que se vive, a raiz da mandioca é utilizada na alimentação das pessoas. Na planta, a raiz desempenha importantes papéis. Veja a seguir. Agora você vai perceber, você vai olhar qual é a utilidade da raiz em uma planta, certo? Lembrando que se uma planta não tiver raiz, ela não vai ter vida, porque é a raiz que dá vida à planta. E é pela raiz que as plantas se alimentam. Temos aqui, onde é que fica a raiz? Fixação. As raízes auxiliam a fixação de algumas plantas no solo ou sobre outra planta. Armazenamento de nutrientes. Há raízes que armazenam substâncias nutritivas. Essas substâncias são utilizadas pelas plantas e podem servir de alimento para os outros seres vivos. Nutrição. Nutrição. As raízes auxiliam a nutrição das plantas, pois absorvem água e as outras substâncias essenciais à planta. Essas substâncias são distribuídas das raízes para as outras partes da planta, certo? Então aí você pode observar o esquema. No esquema está dizendo a utilidade da raiz em uma planta. As raízes podem ser de diferentes tipos e apresentam também diferentes formatos. Vejam a seguir. Raiz subterrânea ficam enterradas no solo como raiz de apoio, que são essas aqui. E essa planta é de um aipo. Essa planta é um aipo. Agora vamos para o agapé. As raízes aquáticas ficam dentro da água, como as raízes do aguapé. No mangue branco, nas plantas com raízes aéreas, pelo menos parte dela fica em cima do solo, como nos mangues brancos. Não sei se vocês já viram, mas eu já vi. Na minha cidade lá também tem muito mangue. Então as raízes elas ficam fixadas ao solo, mas ela também fica fora do solo. Dessa forma aqui que vocês estão vendo. E aqui do aguapé, a raiz fica bem visível. Essa planta aqui é uma planta aquática. E temos essa que é o aipo, que a raiz fica em cima do solo, dentro do solo. Mas, tia, uma planta ela vai sobreviver? Como é que uma planta ela pode sobreviver? Ela tem que ser plantada num solo fértil, num solo que tenha todos os nutrientes, todas as vitaminas que a planta precisa para poder crescer forte, saudável e produzir os seus alimentos, né? Então é isso. Aqui nós falamos hoje sobre a primeira parte da planta, que é a raiz. Tia, mas se eu cortar a raiz de uma planta, a planta conseguirá sobreviver? Não. Porque se você matar a raiz de uma planta, a planta ela também irá morrer, porque é através da raiz que a planta se alimenta, que a planta sobrevive. Lembrando que a planta é um ser vivo que produz o seu próprio alimento. Já nós não, nós precisamos de outros animais para se alimentar. E aqui nós encerramos nossa aula de ciências. Espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido. Beijo!